Olha, responda aí rápido. Você é uma pessoa endividada? Sim ou não? Se a resposta for sim, não precisa se desesperar. Afinal, quase todo mundo tem dívidas a pagar, né? Seja o financiamento da casa própria, do carro, da moto, ou aquele carnê daquele móvel ou eletrodoméstico. O problema não é estar endividado, mas sim virar um inadimplente. Aí não é legal, que é quando você não paga realmente, de fato, o que deve. A mais recente pesquisa da Fé Comércio aponta que o índice de macioenses que se declararam endividados aumentou este mês para 62%. Isso mesmo, 6 em cada 10 entrevistados confirmaram que têm parcelas a pagar. Sobre a pesquisa, a gente conversa agora com o Vitor Hortêncio, ele é assessor econômico da Fé Comércio e vai nos explicar exatamente essa confusão que as pessoas fazem sobre endividamento, né, e inadimplência. Endividamento não é tão ruim assim, o problema é ser inadimplente, né, porque a palavra endividamento, Vitor, pode parecer algo ruim, mas assim, de fato, a gente só consegue algumas coisas se endividar, né? Não tem como comprar uma casa à vista, você é o trabalhador lá, com aquele dinheiro suado, não dá para você comprar uma casa à vista. Você vai ter que se endividar para comprar a casa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Edson, o que você falou está totalmente correto. A ideia é essa mesmo. O que acontece? Tanto é que a pesquisa que a gente faz lá na FEComércio, né, encabeçada por mim, do setor econômico, de assessoria econômica, ela foca três públicos, né? Primeiro, que são os endividados, e como você falou, é a maioria, né? Que é normal a pessoa se endividar. Na minha opinião, é saudável também. Acho que a economia ela gira a partir do endividamento. O outro é o público de pessoas que estão inadimplentes, ou seja, estão dentro desse grande grupo, né, de endividados, mas que não conseguem honrar por algum motivo as suas dívidas, que isso aí é uma situação mais complicada, porque você teve problemas, né, na condução da sua vida financeira e você não conseguiu honrar os compromissos firmados. E também tem outro grupo, que é o grupo pior do que quem está inadimplente, simplesmente, né, que é o grupo de pessoas que não têm condições de pagar nem no curto nem no longo prazo. São pessoas que estão, assim, posso dizer, desenganadas, né, não têm um horizonte para poder começar a honrar suas dívidas. O que acontece, Edson? A gente tem dois horizontes nessa pesquisa. Primeiro, é um horizonte anual, né, uma perspectiva anual. Quando a gente analisa nos últimos 12 meses, a gente ainda está abaixo do nível de endividamento do ano passado. O que acontece? O endividamento do ano passado, ele tinha uma média tinha um percentual médio de 72%. A gente está com 62% ainda. Mas o que acontece? Do ano passado, mais ou menos de julho, agosto, até abril desse ano, o índice de endividamento ele estava caindo de forma sustentada. Ou seja, na minha opinião, mesmo com auxílio, o auxílio servia para duas coisas, na minha opinião. Primeiro, entesourar e consumir bens que são bens essenciais, né, de primeira necessidade, que é a alimentação, que geralmente a pessoa não se endivida para aquilo. E outro pedaço do orçamento, as pessoas estavam quitando as suas dívidas. Por isso que houve no longo prazo, né, no prazo de um ano, as pessoas começaram a honrar suas dívidas e diminuíram o percentual dessas duas últimas categorias que eu falei. São pessoas que não podem honrar os seus compromissos, que não têm horizonte, né, não têm perspectiva, e o outro de pessoas que estão com dívidas atrasadas no curto prazo. Agora, o que acontece? A partir de abril desse ano para cá, entre abril e junho, a gente teve um ricocheteio, né, teve um ponto de inflexão no nível de endividados. Eu tenho a minha teoria com relação a isso, que justamente nesse período de abril começou a se pagar tanto o auxílio emergencial, como também a gente teve o bem. O que é que tem a ver isso com o nível de endividados, né? É o seguinte, o auxílio emergencial, ele proporciona uma liquidez. Só para ter uma ideia, ano passado a gente teve mais de 5 bilhões de reais injetados aqui em Alagoas. Então, quando as pessoas elas recebem dinheiro, elas consomem. E é como você mesmo disse, o consumo ele se baseia em grande parte pelo endividamento. Então, porque tem uma relação direta entre uma coisa e outra.
E o outro ponto também é o bem. O bem, ele é importante porque, apesar de ser um benefício para o patrão, para o empresário, mas também é uma garantia para o funcionário. Então, um funcionário, para se endividar, ele precisa ter, pelo menos, uma perspectiva maior de estabilidade no trabalho. Então, o que acontece? Se você vê que existe uma estabilidade aí, no longo prazo, né, no curto prazo ou no longo prazo, que o seu patrão ele vai ter uma folga por conta, né, do bem, e ele está tendo um retorno do governo federal, o empresário, primeiro, essa folga ele vai investir, né, na empresa, e o funcionário vai se sentir seguro diante desse panorama, né, para poder consumir bens duráveis, que, como você falou, são os bens que têm um valor agregado maior, e a maioria de nós que somos trabalhadores não podemos comprar de maneira à vista, né? Tem que parcelar, por exemplo, um carro, uma casa, até da linha branca mesmo, que tem um valor menor, mas mesmo assim se torna uma coisa que não pode comprar de uma vez, como uma geladeira, uma TV e por aí vai. Ô Vitor, aí a gente falando do ponto de vista do empresário, do comércio local, né, quando você não tem, por exemplo, o cliente, né, em busca dos produtos, mesmo que ele não compre à vista, mas que ele compre parcelado, que ele compre no cartão, que ele compre no carnê, se não há essa movimentação da economia, isso é prejudicial para o empresário também. Então, assim, e a gente reforça aqui, né, o importante é você se endividar, mas sabendo que você vai poder pagar, né? Não adianta você comprar um bem caríssimo, com uma parcela alta, por exemplo, no cartão, e você ficar embolando ali aquele pagamento da fatura. Isso vai te dar prejuízo e vai te dar um problema mais adiante. Mas se você consegue comprar aquele bem parcelado no seu cartão, pagar direitinho todo mês ou no carnê, enfim, você vai estar consumindo o que você deseja, claro, e ajudando a economia, né? Assim, quando a gente tem esse índice menor, isso mostra um problema por parte do empresário também, não é? Isso mesmo. Na verdade, o consumo, ele faz parte da engrenagem econômica, né? Se você tem um entrave, tanto é que existia, uma das coisas que eu falei em outros momentos é o seguinte: se a gente está tendo uma diminuição no índice de endividamento, com certeza a economia ela está parada, entendeu? Por quê? Porque a gente, como eu falei há pouco, existe uma relação direta entre consumo e endividamento. Tanto é que em outra pesquisa que a gente faz, que é o índice de consumo das famílias, ele também estava caindo. Nos próximos dias a gente vai fazer essa pesquisa e o interessante é até fazer um cruzamento dos dados para provar como em outro momento existia uma relação direta entre a intenção do consumo das famílias e a queda do endividamento, porque as pessoas, dentro desse índice de consumo, nessa intenção de consumo, as pessoas estavam com um pensamento pessimista com relação à economia e com relação ao salário, ao emprego, por aí vai. Então, se você tem esse pensamento pessimista, você não consome, você não compra. E quando você não compra, você não se endivida e por aí vai. Prefeito, obrigado, Vitor, pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente tenta traduzir, né, a questão da economia também para você que nos acompanha, para ver como vai impactar na sua vida. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas precisam desse endividamento, mas é claro, em muitas delas, né, a gente reforça, inclusive, né, até quem ganha menos é que é mais certinho ali. Tem pessoas que ganham mais, aí se perdem completamente também, né? Então, assim, o bom pagador é sempre muito importante, né? Tanto para você manter a sua saúde financeira aí na sua casa, como também para você ajudar a economia local. Obrigado, Vitor. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Edson, e agradeço imensamente o convite e até a próxima. Muito obrigado, boa noite a todos.